Muito feliz por hoje. Quero ministrar uma palavra ao teu coração. Quantos querem receber a palavra do Senhor? Amém? Quero ministrar uma palavra hoje. Na verdade, essa palavra, ela é uma reedição da palavra de quarta-feira. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, irmãos, lá, 2 Reis, capítulo 20, deixa aberta aí. Nós vamos estar ministrando essa palavra hoje. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Quanto você acha aí? Segundo livro de Reis, capítulo 20, deixa a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus, para a gente poder estar ministrando sobre essa palavra aqui em nome de Jesus, amém? 2 Reis, capítulo de número 20, em nome de Jesus. Vamos orar nesta noite, querido Deus, estamos na Tua presença, Pai, nesta noite. Ouvimos louvores, Pai, que edificaram a nossa vida. Senhor, receba a nossa adoração, o nosso louvor. Senhor, em nome de Jesus, vamos agora ministrar a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja viva e eficaz, que possa edificar as nossas vidas, os nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, para ser canal de influência, Senhor, sobre a vida, Senhor, dos meus irmãos, sobre esta igreja, que cada um possa receber, Senhor, a Tua palavra nessa noite, ser edificado pela Tua palavra, Senhor, analisar a Tua palavra e tomar posse da Tua palavra, e que a partir de hoje, Senhor, possa se posicionar pela palavra, Senhor, para que a resposta de Deus, Senhor, ela possa chegar em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. O tema da mensagem hoje é: Deus pode mudar uma realidade que você está vivendo hoje, amém? Você repete comigo, não sei se está aqui, repete comigo: Deus pode, mais forte, Deus pode mudar uma realidade que você está vivendo hoje. Então, a realidade que você está vivendo hoje, que talvez não seja favorável, saiba que Deus, Ele pode mudar essa realidade a partir do texto que a gente vai ler aqui nesta noite. O texto que eu escolhi hoje vai falar sobre um rei chamado Ezequias. Qual é o nome do rei? Ezequias. Preste atenção, por favor. Ezequias, ele é um personagem na Bíblia que eu admiro muito, ele é admirável. Ezequias é um homem em que ele vai transformar um ambiente de idolatria, um ambiente de pecado, de violação do mandamento de Deus, para um ambiente transformado em restaurar o ambiente de culto a Deus, de adoração, de louvor. Então esse rei Ezequias, ele é um personagem na Bíblia que transforma esse ambiente de idolatria, de pecado, num ambiente de restauração, de culto a Deus, de louvor e adoração ao Senhor. Ou seja, por mais que a igreja ela tenha os seus defeitos, ainda assim na igreja é o lugar onde pessoas são restauradas, ainda assim a igreja é o lugar onde se cultua a Deus, que louva a Deus, se adora a Deus e que se renove as nossas vidas diante do Senhor. Então Ezequias, ele faz isso, ele começa a reinar apenas com 25 anos de idade. A Bíblia vai dizer que ele começa a reinar, e quando ele começa a reinar, a Bíblia vai dizer lá em 2 Reis, no capítulo 18, eu saí aqui, do capítulo 18, vai dizer que ele começa a reinar, e ele faz o que é reto aos olhos do Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele vai na verdade trazer traços, manifestar traços da personalidade de Deus, do caráter de Deus, que é retidão, que é justiça. Ele vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Ele diz: segundo tudo o que fizera Davi seu pai.
Eu tive buscando algo nesse segundo tudo que fizera Davi seu pai, algo que eu vou te explicar um pouco mais lá na frente. Então o que ele faz? Ele começa a transformar esse ambiente de idolatria, ele começa a remover dos altos, né, ídolos, poste-ídolos, ele começa a desfazer de todo esse momento de idolatria do povo que estava dividido. Ele começa a restaurar o culto a Deus, ele coloca em seu coração a restabelecer um culto a Deus. Nesse tempo que ele começa a reinar, o povo não adorava a Deus. O povo que foi chamado por Deus para adorar a Deus, para poder orar ao Senhor, para cultuar o Senhor, não estava fazendo isso, estava violando o mandamento do Senhor. Ou seja, eles estavam idolatrando, eles estavam cultuando a outros deuses. Por causa disso, quando ele assume, ele encontra esse ambiente de adoração, de idolatria, de pecado, de violação do mandamento do Senhor. E o que o rei Ezequias ele propõe em seu coração? Ele diz: eu estou desejoso de restaurar o culto a Deus. Nesse tempo, a Bíblia vai dizer que o templo ele foi fechado, as portas foram fechadas, não havia culto a Deus. Quando nós falamos que não há culto a Deus, significa que não havia oração, não havia louvor, não havia sacerdote, não havia palavra, não havia oferta, não havia comunhão, não havia adoração a Deus. Então, Deus não poderia ser cultuado. Por quê? Porque o templo do Senhor foi fechado, as portas do Senhor foi fechada. Então, quando o rei Ezequias ele inicia o seu reinado, ele encontra esse ambiente de idolatria, esse ambiente de que Deus não estava sendo mais cultuado. Então ele transforma esse ambiente de idolatria num ambiente de adoração ao Senhor. E aqui eu quero declarar uma palavra de Deus que Deus colocou no meu coração para a sua vida. Levanta a sua mão para receber nesta noite. O tempo da influência, o ano da influência, qual que é? É que você vai ser aquele que vai influenciar pessoas a deixar o pecado, a deixar a idolatria. Deus vai usar você para transformar vidas do pecado, da idolatria, e transformar essa pessoa na presença de Deus, cultuando ao Senhor. Você é a pessoa que Deus vai usar na sua vida, para que nesse ano de influência, para você influenciar pessoas a deixar o pecado e voltar-se a sua vida para Jesus. Ele transforma esse ambiente, ele restaura o culto a Deus, ele restaura esse culto ao Senhor. Só que o interessante é que depois de todas essas coisas, quando você chega lá no capítulo de número 20, que é o texto que a gente vai ler agora, quando você chega lá no capítulo 20, você fica impressionado. Por quê? Porque depois dessa dedicação que ele teve, depois dessa fidelidade que ele teve, depois dessa inteireza de coração, porque ele diz que a Bíblia vai falar que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. A Bíblia vai relatar algo mais poderoso ainda. No versículo de número 5 vai dizer que ele confiou tanto no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem o que fora antes dele. Ou seja, ele confiou tanto a Deus, ele fez algo tão agradável a Deus, que depois dele nunca houve semelhante a ele lá como rei de Judá. Interessante isso, porque você fica impressionado, porque você chega no capítulo 20 de 2 Reis, ele vai dizer: naqueles dias, que está escrito aí, Ezequias adoeceu de uma enfermidade, o quê? Mortal, ou uma enfermidade para morte. Ou seja, ele, depois dessa fidelidade, dessa dedicação, desse compromisso, aonde as pessoas se reuniram para glorificar a Deus, aonde ele enviou cartas para as cidades vizinhas, onde as pessoas vieram até o templo para poder, ele restaura o turno do sacerdote, ele restaura o turno dos levitas, ele convoca todo mundo, as cidades vizinhas, para poder adorar a Deus. E quando o povo, todo mundo chega lá alegre para poder adorar a Deus, aí eles começam a louvar, começam a cantar, eles começam a glorificar o Senhor, a palavra é anunciada, o nome do Senhor é glorificado. E depois dessa dedicação toda, a Bíblia vai dizer que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Você fica impressionado
com isso? Que ele adoece, e a Bíblia vai dizer que essa enfermidade, além de ser enfermidade, ela nomeia dizendo que ela é mortal. Aí a Bíblia diz que veio ter com ele o profeta Isaías, o mesmo Isaías lá do capítulo 6 de Isaías, que depois da morte do rei Uzias, ele foi chamado para profetizar, para ser profeta. E ali ele tem uma experiência com Deus, que ele viu Deus assentado sobre um alto e sublime trono. É esse Isaías, ele veio, o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. Irmãos, quando alguém, um profeta no Antigo Testamento, ele vinha falar assim diz o Senhor, isso aqui era motivo de você ficar com medo, de você tremer. Hoje também, quando alguém começa a dizer assim diz o Senhor, significa que essa pessoa é portador de uma palavra de Deus. Então, quando um profeta naquela época diz assim diz o Senhor, significa que aquele profeta estava levando uma mensagem de Deus para aquela pessoa. Ele diz assim diz o Senhor. O que eu penso aqui? Quando Ezequias ele adoece de uma enfermidade mortal, aí vem um profeta, ele é anunciado, olha, o profeta Isaías está aí. Quando nasce a esperança de que o profeta poderia trazer uma mensagem de cura, a Bíblia vai dizer assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quem é o profeta Isaías? O profeta Isaías, ele é a pessoa que vai trazer uma profecia. Essa profecia está debaixo de uma palavra de Deus. E quando tudo parecia, Ezequias espera, que tinha esperança de que ia melhorar, o profeta Isaías traz uma mensagem dizendo o seguinte: você morrerá e não viverá, põe a tua casa em ordem. Ele está dizendo, você vai morrer, eu confirmo que essa tua enfermidade é para a morte, você vai morrer, você não vai viver. Ele recebe um decreto, uma profecia de morte, ele recebe uma palavra de Deus de morte. Aí o interessante é que esse Ezequias, quando ele recebe essa notícia, olha a atitude que ele teve. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, olha a oração dele. Ele recebe uma palavra do profeta: põe a tua casa em ordem. E pôr a casa em ordem não é, para Ezequias aqui, não é arrumar o seu guarda-roupa, não é arrumar o seu quarto. Pôr a casa em ordem aqui é que ele deveria se preocupar agora com uma sucessão para o seu reinado. Põe a sua casa em ordem, elege alguém, prepara alguém que vai suceder você. E aí, porque você morrerás e não viverás. O profeta, ele é muito enfático: morrerás e não viverás. Isso aqui acaba, essa notícia acaba com qualquer pessoa. Então ele, ouvindo essa palavra, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, e essa oração que Ezequias fez, eu quero fazer com que você entenda essa oração, porque a oração que Ezequias fez aqui é uma oração que pode mudar a realidade da história que você está vivendo hoje, porque a oração que ele fez foi por causa de uma causa. Qual era a causa de Ezequias? É que ele tinha uma enfermidade, e a sentença dessa enfermidade de Ezequias era a morte, e além da sentença de diagnóstico que ele recebe dos médicos, que a enfermidade era mortal, a Bíblia vai dizer que o profeta da parte de Deus ainda vem confirmar e piorar a situação, dizendo, você morrerá e não viverá. Quando ele recebe essa notícia, ele faz uma oração no versículo de número 3, que ele vai dizer, lembra-te, Senhor. Ele começa na oração a dizer isso, Senhor, lembra. Ele chama Deus, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos olhos do Senhor, e chorou muitíssimo. Olha o que ele faz, a oração que Ezequias faz. Ele recebe um decreto de morte, e nesse decreto de morte, essa causa dele, ele resolve orar ao Senhor. Ele vai orar ao Senhor, ele vai buscar. Só que a oração que Ezequias faz não é uma oração comum, gente,
não é uma oração qualquer. Ele faz uma oração e ele traz à memória de Deus na oração aquilo que ele representou diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe, peço de que andei diante de ti com fidelidade. Olha só que ele diz: com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos olhos do Senhor. Reto aos olhos do Senhor é o que? É manifestar traços desse caráter de Deus, de retidão, de justiça, daquilo que é correto. Então ele começa a trazer para Deus, nessa oração, o seu momento com Deus. Eu agi com fidelidade. Tanto é que a Bíblia vai dizer que ele diz, segundo andou, fez tudo como Davi, o seu pai. Ele faz isso, ele traz essa existência. E eu quero que essa chave vire nessa noite na sua vida, no seu coração, que ele faz essa oração. Ele está debaixo de um decreto de morte, e ele faz essa oração e ele chora muitíssimo. Porque ele ora: Senhor, veja como eu andei diante de ti com fidelidade. Porque ele apresenta isso. Gente, não subestime o seu caminhar com Deus. Não subestime a sua fidelidade com Deus. Não subestime o seu buscar, a sua inteireza de coração. Não subestime por quê? Porque Deus, Ele olha o nosso coração, Ele vê essas coisas. Então olha só, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor dizendo. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele ora ao Senhor, Ezequias, antes que o Isaías sai dos muros da cidade, a Bíblia vai dizer que ele retorna. A palavra de Deus veio novamente a ele dizendo: volta. Aí dizendo: volta, e diz a Ezequias: príncipe do meu povo, assim diz o Senhor. Olha o assim diz o Senhor novamente. Ele vem carregar uma palavra de Deus, testificar. Isaías vem testificar a palavra do Senhor. O Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ou seja, ele tem um decreto de morte, ele vai morrer, ele não vai viver. Sobre esse decreto de morte, o que Ezequias faz? Ele vai orar ao Senhor. E aí eu peço atenção a você, aí é o nível de oração que ele faz. O grau de oração que ele faz não é uma oração comum, como se faz quando você finaliza o seu dia, você dobra o seu joelho na cama lá e vai orar: Senhor, obrigado pelo dia que passou, obrigado pelos livramentos, obrigado pelo pão, pelo alimento. Não é uma oração de agradecimento, ele faz uma oração de súplica, sabe isso? Ele faz uma oração, e essa oração toca o coração de Deus, ela muda a realidade dele. É isso que eu gostaria que passar para vocês, e que vocês entendessem. Ele muda o decreto de morte para um decreto de vida. Ele muda um decreto de enfermidade para um decreto de cura. Ele muda essa realidade histórica da vida dele. A Bíblia vai dizer que o rei voltou e disse para Ezequias: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor a mim e por amor a Davi meu servo. Porque Deus fala por amor de Davi o meu servo? Porque Davi tinha uma aliança com Deus, Davi tinha uma fidelidade com Deus. Então quando ele fala a respeito de Davi, significa que, quando o texto que nós lemos lá no início que nós falamos, que ele fez tudo segundo Davi, o seu pai. Ele segue o mesmo exemplo de Davi, ele segue a mesma dinastia de Davi. Então, a aliança que Deus tinha para Davi, ele agora tem também com Ezequias. Então, não subestime a aliança que você tem com Deus, não subestime a fidelidade que você tem com Deus. Por quê? Porque através da sua vida, Deus ele vai visitar a sua família. Através da sua vida, da sua fidelidade, da sua aliança, Deus vai visitar a sua vida, a sua geração. Lá na frente, daqui a tantos e tantos anos para frente, alguém vai lembrar e vai orar e vai pedir a Deus, e Deus vai lembrar que você que está aqui hoje tem uma aliança com o Senhor, teve fidelidade com o Senhor, e Deus vai livrar, curar, libertar e agir naquela pessoa. Deus pode agir na sua vida, porque Ele vê a sua fidelidade e a sua aliança que você tem com Ele.
Não subestime a sua aliança com Deus. Não subestime, porque é nesse momento de oração que Deus ele vai agir a favor das suas orações. Ele movimenta o céu através da oração dele. É interessante isso, ele movimenta o céu através daquela oração. Porque Deus lembra da aliança que Davi teve com Deus. Davi foi o homem segundo o coração. Ele lembra essa aliança que ele teve com Deus. Deus lembra essa aliança que Davi teve com ele. E por amor de Davi, a Bíblia vai dizer que ele agora ora e ele é curado. A Bíblia vai dizer que o profeta voltou e deu 15 anos. Gente, 15 anos, para quem estava condenado à morte, é muita coisa. E 15 anos aqui não era na cama, não. 15 anos aqui não era prostrado, inválido, não. Ele vai lhe dizer: vou te acrescentar 15 anos, porque eu ouvi tua oração, te curarei. Ele diz: ó, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Ele orou, Deus muda o decreto de morte para a vida. O profeta Isaías volta, fala para ele: olha, Deus ouviu a sua oração e as suas lágrimas. Por amor a Davi, Deus ele vai acrescentar 15 anos na sua vida. E daqui a 3 dias você vai para a igreja e vai cultuar a Deus. É o que está dizendo aqui. Você subirá à casa do Senhor no terceiro dia. Ou seja, ele vai cultuar o Senhor no terceiro dia. Percebe isso? Percebe? Então ele vai fazer isso. Ele ora. A Bíblia diz que o profeta Isaías retorna. E a Bíblia vai dizer que ele recebe de Deus uma palavra de vitória. Deus muda o decreto de morte para o decreto de vida. Eu creio, irmãos, em nome de Jesus. Nós passamos 7 dias de oração, de propósito. Durante 7 dias, terminamos hoje. E eu creio num Deus. Ontem nós fizemos uma oração e Deus me levou a entender. Eu entendi que foi o Espírito Santo que me fez fazer essa oração. Existem causas na nossa vida que são causas improváveis. Existem causas nas nossas vidas que se tornam impossíveis. Existem causas na nossa vida que a gente não pode fazer uma oração comum. Nós precisamos entrar numa batalha, numa luta de oração. Existem causas que a gente só vai ter resposta porque são causas talvez que a gente precisa entrar no mundo espiritual, através de oração, de jejum. A gente precisa entrar nesse nível de oração. Vocês estão compreendendo aqui? Ele faz uma oração, é como se fosse Davi e Golias. Golias é o gigante, representa as nossas lutas, a nossa causa. Ele está todo aparamentado, de capacete, de escudo, né, com a couraça dele, com a lança, com as caneleiras, e Davi está ali, só está no nome do Senhor. Então o nosso gigante é esse, a nossa causa é grande. Só que Davi, ele vai no nome do Senhor. Aquilo que o Golias, que era afronta para todo mundo, Davi viu uma oportunidade. Quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Ele vai, e a Bíblia vai dizer que Davi, o que ele faz? Ele não foge, ele não vai para trás não. Na hora de lutar ele foi para frente, ele avançou. Então existe causas na nossa vida que nós precisamos avançar na oração, no propósito da oração. E ontem eu estava orando, interessante que a gente estava orando ontem à noite, e eu orei por todos os enfermos daqui da igreja, e existem pessoas que precisam de um milagre de Deus, e eu me senti tão pequeno diante da presença de Deus, que eu comecei o Espírito Santo começou a me movimentar numa oração, é trazer essa pessoa até Deus. Deus me fez lembrar isso, irmãos, é trazer essa pessoa até a presença de Deus. Senhor, essa pessoa está assim, é improvável, é impossível, só um milagre, só algo sobrenatural, é você trazer essa pessoa até a presença de Deus. Lá na presença de Deus,
Deus, Ele vai decidir, que Ele é soberano, se Ele vai fazer, se Ele não vai fazer, mas é uma decisão de Deus. Então Deus me fez entrar nesse caminho, então é apresentar as nossas causas, e não tem jeito, existem causas que a gente precisa alcançar um nível de oração maior, um patamar maior. Deus pode mover na nossa vida e mudar a nossa realidade. Gente, eu creio em nome de Jesus. Eu comecei a orar ontem pedindo a Deus, Senhor, e tem pessoas improváveis, curas improváveis, que são um milagre de Deus. E como é que nós vamos provocar o milagre de Deus? É trazendo essa pessoa até a presença do Senhor. Senhor, essa pessoa está assim, é improvável, é impossível, mas para o Senhor nada é impossível. Então é Deus abençoar, é Deus tocar, é Deus manifestar o poder dEle, a sua graça, em nome de Jesus. Creia, irmãos. A minha expectativa hoje é essa, de oração. O poder da oração é tremendo, porque ela te leva a um nível de intimidade, de certeza de que Deus vai movimentar, de que Deus vai fazer, e nós precisamos crer, em nome de Jesus. Então, a tua causa, eu não sei qual é a sua causa, mas a sua causa, se for improvável, se for impossível, começa a elevar essa causa, essa oração sua, a um nível sobrenatural com Deus, em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, eu creio. Estou pedindo a Deus um sinal, faz um milagre, Senhor, em nome de Jesus. A gente ouve tantas coisas, tantos rumores de enfermidade, de doença. Eu falo, Senhor, em nome de Jesus, aproveita a oportunidade, glorifica o teu nome, aproveita a crise, aproveita a situação, aproveita a causa, Senhor, em nome de Jesus, e muda a história, muda a realidade. Deus pode fazer isso em nome de Jesus. Aí ele disse mais, Isaías, no versículo 7, tomai uma pasta de figo, e tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. O que fez ele recuperar aqui não foi esse preparado, mas foi a palavra de Deus. É igual o Naamã. Naamã, ele foi, mergulhou 7 vezes no rio, só que não foi o mergulho que Naamã deu, não foi a água que curou o Naamã, mas foi a palavra que foi lançada. Outro propósito também, a rede, quando Jesus fala, para o outro lado, joga a rede, mas não foi a rede que pescou, mas foi a palavra que foi lançada. Então, sobre a sua vida, que essa palavra de cura seja lançada, sobre a tua causa, seja improvável, seja impossível, seja uma causa que exige o sobrenatural, que seja lançada a palavra de Deus, de restauração, de libertação, de cura, de avivamento sobre a sua vida, que seja liberado nesta noite, essa palavra em nome de Jesus. Então Ezequias disse a Isaías, olha só o que ele disse: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao 3º dia eu subirei à casa do Senhor. Ele está ousado aqui, ele quer saber. Você veio e você trouxe um decreto de morte, foi embora, eu orei, você voltou, me trouxe um decreto de vida. O que me garante você sair e voltar novamente e me trazer um outro decreto? Aí respondeu Isaías, versículo de número 9: certear isto da parte do Senhor, sinal de que cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra de 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias, ele faz a proposta: vamos botar a sombra do relógio de Acais, você quer que ela retroceda ou que ela quer avance? Ele disse: não, para avançar é muito fácil. Então no versículo 11, então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder. Versículo 10, perdão. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça antes, retroceda 10 graus. No versículo de número 11, então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Aí, interessante que nesse texto aqui, quando vai falar de retroceder, eu vou ler uma breve história aqui para vocês. Quando ele fala de retroceder, esses 10 graus que retrocedeu, ele corresponde a 40 minutos da nossa hora. Aí, cálculos foram feitos por uma equipe da NASA para saber a localização exata do Sol
da Lua, dos planetas, do sistema solar, em diversas épocas do passado. E aí, nessa pesquisa, o computador que estava funcionando lá parou no sinal vermelho. As pessoas chamaram, né, os técnicos lá, e falaram assim, ó, os cálculos estão corretos, é isso aí mesmo. Aí um dos cientistas, ele lembrou do ensinamento da igreja, de que Josué era o personagem bíblico que havia parado o sol. E aí ele lembrou desse texto. E aí novamente eles começaram a fazer um cálculo ali, só que ainda faltava 40 minutos dos 24 horas. Aí esse mesmo cientista, ele lembrou que tinha uma história também na Bíblia sobre esse 10 graus que retrocedeu. E esse 10 graus que retrocedeu, que é o texto que a gente leu aqui, ele corresponde a esses 40 minutos, fechando o ciclo de 24 horas. Olha como é que Deus é perfeito. Deus, ele parou, ele retrocedeu 40 minutos. É como se o eixo da terra, ele retrocedesse 40 minutos. Aí eu comecei a pensar comigo aqui, de seguinte, que é como se fosse o profeta Isaías, ao invés de decretar, ele recebe a notícia de que a enfermidade é mortal, no capítulo 20, versículo 1. Quando o profeta Isaías, ele chega, é como se fosse o profeta Isaías, ao invés de decretar uma palavra de morte, o profeta Isaías, ele está declarando uma palavra de vida para o rei Ezequias. Todo esse contexto que a gente leu todinho aqui, é como se ele saísse e voltasse, fosse os 40 minutos que os 10 graus retrocedeu. Ou seja, Deus, ele pode retroceder. E como a gente queria retroceder, às vezes no passado, 40 minutos, um dia, um ano, a gente às vezes queria retroceder, ter oportunidade, por quê? Porque você deixaria de falar coisas que você falou, ou você falaria coisas que você deixou de falar. Se você tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa na sua vida, você talvez não faria o que você fez, ou você faria o que você deixou de fazer. Sabe, é uma reflexão para a gente. Você talvez se posicionaria de maneira diferente. Então 40 minutos representa, esses 10 graus representa esses 40 minutos. Deus retrocedeu na vida de Ezequias 40 minutos. É como se o profeta Isaías entrasse lá no templo e dissesse para ele, olha, essa enfermidade, ele decreta as vidas. Deus vai conceder a você 15 anos de vida, e daqui a 3 dias você vai ser sarado, curado, e vai subir para poder cultuar o Senhor lá no templo. É como se ele estivesse decretando, entregando essa palavra. Vocês conseguiram compreender isso aqui, esse processo, amém, irmãos? Em nome de Jesus? Então é isso, e essa é uma reflexão. Ele diz, põe a tua casa em ordem, que amanhã morrerás e não viverás. Ele recebe um decreto de morte, ele recebe uma sentença, mas ele ora. A oração que ele faz é tão poderosa que moveu Deus, e esse mover de Deus é tremendo, pode mudar a realidade das nossas vidas, pode mudar a realidade da sua história. Você está vivendo na sua casa, a sua causa, a sua família, irmãos, em nome de Jesus, é oração que Deus nos deu para poder mudar histórias, mudar a nossa vida, a realidade da nossa vida, tudo pode mudar. Aí ele diz, põe a tua casa em ordem. Para o rei, não é isso, não é pôr o armário dele em ordem, mas para a gente talvez pôr a nossa casa em ordem, de repente deve ser isso. A gente precisa pôr alguma coisa em ordem, alguma coisa de prioridade. A gente precisa alinhar a nossa mente com as coisas de Deus. Deus é um Deus que pode fazer na nossa vida, que pode fazer na sua vida. Hoje é 2024, esse ano 2024, um ano da influência. Deus quer usar vidas aqui para quê? Para que você possa transformar ambientes que eram incomuns, de pecado, de idolatria. Pessoas que viviam nesse ambiente vão ser restauradas para Cristo. É esse o propósito da influência, é esse o propósito de ser uma influência, é trazer as pessoas para Jesus, é você anunciar o Evangelho, é de você falar do amor do Senhor. Quando você se ocupa nos projetos de Deus, com retidão, com integridade de coração, com fidelidade, como o rei Ezequias falou, é isso que Deus faz prosperar. Olha só o que a Bíblia vai dizer,
Deus faz prosperar. No capítulo 18, tudo isso que ele fez, a Bíblia vai dizer que ele apegou os mandamentos do Senhor. Quando o povo estava violando os mandamentos, ele guardou os mandamentos do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 7 de 18, capítulo 18, versículo 7 de 2 Reis: assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Ou seja, o que ele fez? Ele foi reto com o Senhor. Ele fez aquilo que Deus agradava. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor foi com ele, para onde quer que ele saía, tudo que ele fazia, ele lograva êxito. Ele foi próspero em tudo aquilo que ele estava fazendo. Deus abençoou tudo aquilo que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele resolveu, não deixou de seguir e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Ele se apegou ao Senhor, ele confiou no Senhor. Interessante isso, que a gente precisa sempre se apegar a Deus, sempre confiar em Deus, saber que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Deus está no controle do seu ministério, Deus está no controle dessa igreja, Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle da sua casa, Deus está no controle da sua família, as suas causas, as suas enfermidades. Não pega Deus de surpresa. Você pode hoje orar, você pode hoje clamar, você pode hoje buscar o Senhor, e Deus pode mudar a realidade da sua vida hoje, no nome de Jesus. Basta você confiar a sua oração a Deus, se apegar ao Senhor em nome de Jesus, e Deus ele vai lograr êxito na sua vida, em tudo que você fizer, no nome de Jesus. Receba essa palavra. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Celebra a Deus essa noite. Oh, glória a Deus, aleluia.